nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. Olá, pessoal, 8h02 e estreia hoje o programa Bastidores, comigo, Nani Camargo, e com Renata Reis. Como nós já anunciamos na semana passada, o 2.1 começa uma nova temporada após as eleições. Agora o assunto vai ser política. E como a gente pode fazer a diferença neste ano eleitoral tão importante para o país. Boa noite, Renata. Boa noite, Eu já ia falar boa tarde já aqui. Tudo bem? Bem, você? Bem também. Tô com grandes expectativas. Eu também, grandes expectativas. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, vamos falar de política de um jeito diferente, né, Nani? De uma forma que as pessoas entendam o quão importante é elas terem informação, a informação correta, para que elas possam, de fato, fazer a diferença na sociedade. Olha só pelo que estamos passando, né? Olha quanta denúncia de corrupção, quantas acusações, quantas ações, quantas prisão. É verdade, do Lula, gente. Prisão, né? de um ex-presidente aqui no Brasil. E tantas outras situações. Hoje, por exemplo, não sei se você viu, agora há pouco, o governador Geraldo Alckmin deixou, né, o Palácio na semana passada, porque ele vai disputar aí a presidência as eleições da República. Exatamente. E agora a Força Tarefa Operação Lava Jato já pediu que ele fosse investigado, sem o foro privilegiado, que ele seja investigado, então, pela Justiça aqui em São Paulo. Então, nós vemos mudanças aí, mudanças necessárias, e essas mudanças também dependem muito de nós. Não, né? e olha só, Renata, nós estávamos conversando antes de começar o programa e avaliando, porque ao mesmo tempo as pessoas hoje talvez não aguentam mais falar de política. Então. Só que todo mundo fala de política o dia todo. Ninguém aguenta mais, mas aí o Lula tá para ser preso, é todo mundo postando. Gente, é da criança até a vovó tá falando do assunto. É Todo assim. mundo falando do assunto. Então a gente Sábado, não consegue desvincular, não é, Renata? Sábado foi uma coisa, foi surreal. Foi né? surreal, gente. Foi surreal, todo mundo na expectativa da entrega do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, pelo menos, fiquei acompanhando ao vivo pela Globo News. Eu tava viajando, mas tava no celular lá, acompanhando tudo. E daí eu saía, voltava, ainda não se entregou. Aí, sabe, você não sabia o que ia acontecer e aquela expectativa mobilizou o Brasil inteiro. Afinal de contas, um ex-presidente A maior liderança preso. da esquerda, né, brasileira, talvez a única.
talvez a grande, única liderança da esquerda, exatamente. Então, um impacto muito grande e nós precisamos, sim, discutir sobre política. E a gente vai falar de muitos assuntos ao longo aí do programa, ao longo desta nova temporada, já agradecendo ao Caio Bortolã, ao Bruno Bortolã, dando um beijão pro Biagione, que a gente já tá com saudade dele, verdade. né? Acredito que ele já deva estar nos acompanhando. Com certeza o Bia vai nos acompanhar, a Bia também vai participar do programa, porque o Bia também manja muito de política, ele é muito engajado, e ele vai trazer as ideias mais à esquerda, né, que ele tem. E a gente vai chamar todo mundo aqui, esquerda, direita, coxinha, mortadela, presunto, sei lá se existe presunto. Não interessa de onde Renata. O importante é a gente conversar. Porque o que me chamou muita atenção, Nani, foi nossa, meu Deus, a quantidade de pessoas nas redes sociais destilando muito ódio. Eu vi, você até colocou isso na coluna da Gazeta, né? Eu também falei sobre isso, né, Renata? Isso me deixou... Eu fico impressionada cansada. E eu tento me distanciar um pouco, sabe, das redes sociais. Eu observo, óbvio. Porque é um instrumento de trabalho, não dá pra gente deixar de lado. Mas tem hora que eu queria deletar o Facebook. Deletar, exatamente. Mas principalmente nós, né, Nani? A comunicação... é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia. E não tem jeito, as redes sociais, elas fazem parte do nosso dia a dia. Nós precisamos estar nas redes sociais, mas eu confesso que eu fico muito desanimada, muitas vezes, de ver discursos ali e tanta desinformação, tanta ofensa, tanto xingamento. Não é assim que a gente vai conseguir mudar absolutamente nada. Não é fazendo qualquer tipo de acusação leviana ou só porque fulano pensa diferente de você. É que ele não presta, né? É que ele não presta, de forma alguma. Vamos tentar conversar, vamos tentar mudar um pouco, né, Nani? Esse discurso de que, você está do outro lado, então você não presta. Vamos tentar fazer a nossa parte nos informando. E esse programa tem esse objetivo, é fazer essa partezinha, assim, que cabe a gente, né? E você que está nos acompanhando, tanto pelo radinho, quanto pelo Facebook, também pelo YouTube, no educadora.tv. Mande a sua mensagem. O que você pensa sobre isso? A importância da política. Será que você sabe fazer a diferença? Ou você já fez a diferença? Exato, né? Você já tomou alguma iniciativa que você, de repente, conseguiu ali algum resultado prático? Porque fazer política não é só política partidária, não, né, Claro gente? que não. Muitas vezes um problema na sua rua, um buraco na sua rua, você tomou uma iniciativa, cobrou os órgãos públicos e o resultado da sua iniciativa fez a diferença para toda a comunidade. Você já fez isso? Ou você tem alguma sugestão? Manda pra gente, vai ser muito importante. A mudança começa por aí, não é? Já vamos colocar a Mara na discussão? Vamos colocar a Mara. Jaqueline de Oliveira, socióloga, muito obrigada por participar, aceitar o convite de vir aqui ao estúdio discutir conosco sobre este assunto tão importante. Eu aqui agradeço a oportunidade, um privilégio, né? Porque estou na estreia aqui do programa Bastidores. E com a Renata, com a Nani, que são duas profissionais que eu admiro muito. Então, eu agradeço bastante essa oportunidade. Mari, já vou emendar a primeira pergunta. Como fazer a diferença num ano eleitoral tão importante? Porque eu e a Renata, agora há pouco, gravamos um vídeo no Instagram e a gente citou esse histórico pelo qual o Brasil passa, né? Então, nós estamos vindo aí de uma crise política e crise econômica sem precedentes, né? Vamos colocar desde 2014, 2015. 2014 foi o auge, né? Da crise política e econômica. A Lava Jato começou a fazer grandes revelações, assim, suspeitas começaram a ser levantadas naquele período e daí foi um rolo compressor, o reflexo, né? na economia foi devastador, né? Hoje são 13 milhões de desempregados nas ruas, né, exatamente. Renata? Estão aí dizendo sobre uma melhor... Um fôlego. Um fôlego que, nossa, já é muito importante, mas passamos aí por anos muito sofridos, principalmente a classe trabalhadora, né? Principalmente as pessoas que mais dependem do sistema, mais dependem do Estado, mais dependem dos serviços públicos, são as pessoas que mais sofreram. Então vamos lá, Mara. Crise política, crise econômica, falta de emprego.
problemas em todos os setores, saúde, educação, corrupção à solta, queda de uma presidente da República e agora a prisão do maior expoente da esquerda. A gente não está entrando no mérito aqui se a gente gosta do Lula ou não, mas o fato é que a prisão dele pode mudar o rumo da eleição, o rumo mesmo do país, né? Porque o Lula, a gente sabe que é um nome fortíssimo e podendo disputar, né? Quem é que garante que ele não levaria a presidência novamente? Então, eu te pergunto, como fazer a diferença no meio desse... Como é que a gente fala? Esse lamaçal, né, Renata? Lamaçal. Por que não? Bom, antes de mais nada, essa não é uma resposta fácil nem rápida, né? Eu acho que seria um equívoco, uma enganação, a gente achar aqui, ou uma ingenuidade de que essa resposta seja fácil. E, do mesmo modo, achar também que essa crise, ela nasceu ontem, né? Ou o mês passado, ou o ano passado. Isso já vem se desenhando no país há algum tempo, com a crise de legitimidade das nossas instituições, né? Em todos os seus âmbitos, né? No executivo, no legislativo e também no judiciário. Então, a gente tem agora, eu acho, o estopim. E com agravante, né? No meu modo de ver as coisas, que é a questão de que nós apequenamos a discussão política. E, de fato, a situação que nós vivemos hoje, ela é gravíssima. E ao contrário, né, de toda essa seriedade para se encarar e se discutir isso, com bom senso e seriedade, a gente assiste a um fla-flu, né? A uma banalização de uma questão onde o que está em jogo é o Estado. É o Estado democrático brasileiro. Não é pouca coisa. Então, não é um momento para a gente comemorar A ou B. Mas é um momento de que, para a gente trilhar novos caminhos e reconstruções de fato, primeiro nós temos que encarar que temos um problema grave no país. Um problema que diz respeito ao Estado brasileiro e que todos nós precisamos nos envolver e que todos nós precisamos dialogar. Como vocês bem disseram aí, esse fla-flu de ódio e tudo mais, de estupidez, né? Porque é uma tamanha estupidez o que a gente tem assistido, não nos leva a lugar algum. Muito menos a pensar num panorama positivo no ano de eleições tão importantes. Mas eu acho que me interessa dialogar aqui com vocês hoje, né? Conversar com vocês e com todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo, é a seara que mais eu tenho uma certa intimidade, que é da educação. A gente ouve, né, há anos no Brasil se falar da importância da educação, no entanto, nós só temos, ao longo dos anos, sucateado a educação. E agora chega a fatura. E essa fatura, ela vai ser cada vez mais alta, porque as pessoas não têm discernimento crítico, as pessoas não têm embasamento, as pessoas não têm conhecimento. As pessoas se informam pelo Facebook, Exato. minha gente, não é? Para fazer uma discussão mais qualificada. E, assim, nada contra as tecnologias, as redes sociais. Que bem usadas são algo extraordinário, né? Porém, elas não são, de verdade, a fonte de conhecimento e muito menos verdade absoluta. Então, né? E como as pessoas deveriam se comportar, por exemplo, como numa situação como nós passamos aí no final de semana? O que nós vimos foi um verdadeiro fla-flu nas redes sociais, porque se você é do PT ou defende a esquerda, você é corrupto, ou se você, ao contrário, da mesma forma, as pessoas parecem que estão ali numa torcida e deixam de refletir sobre o lamaçal que a Nani disse, que nós estamos vivendo e que isso é prejudicial a todas as pessoas, quando, na verdade, essa situação não deveria nem existir, não é? Não precisaríamos chegar a esse ponto, não é, Mara? E aí a gente volta à questão da educação. E como?
como as pessoas devem se portar, como as pessoas devem procurar se informar? Olha, é uma questão tão delicada, porque assim, a gente tem que sempre pensar nos fatores históricos de constituição desse país, né? De formação do Brasil como um Estado-nação. Nós fomos um país colônia, né? Colonizado, portanto, tínhamos sempre aquela questão de quem somos nós, uma questão de identidade social que sempre nos perseguiu. Somos países de europeus, somos países indígenas, somos países de afrodescendentes, enfim, quem somos nós, né? E de que maneira nós construímos os quadros e a participação dessas pessoas dentro da sociedade, com emprego, com educação, né? Com acesso a todos aos bens sociais. Então, a educação, ela sempre foi tida no Brasil de um viés, assim, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Uma frase célebre, né? Exatamente, e que está entranhado na cultura brasileira, né? Então, é como Aliás, só fazendo parênteses, tem uma limeirense, gente, inclusive, se eu não me engano, é a Adriana Romiero, se você quiser pesquisar, Nani, dá um Google aí. É uma limeirense, ela é da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela escreveu, acho que foi lançado no ano passado, um livro sobre como surgiu a corrupção no Brasil. Inclusive, ela foi entrevistada pela revista, não sei se pela Isto É, ou pela Exame, enfim, é uma limeirense que estudou o cerne da corrupção. E ela fala, inclusive, dessa época medieval. Desde então, a gente porque a corrupção... ela está dentro da pessoa, né? A gente fala só de roubar os cofres públicos, mas se você faz um gato na sua casa para roubar o sinal da Sky do vizinho, isso é uma corrupção, elétrica. Não é? Se a Renata esquece um dinheiro aqui em cima, né? Cai no chão e eu pego o dinheiro para mim. Você está entendendo? Então, eu acho que é algo muito sutil. Isso está dentro da gente. Renata, por exemplo, um exemplo que aconteceu aqui na rádio, para você ver, Mara. Quando aquele guarda municipal aqui em Limeira foi pego com um veículo da guarda, usando para fins pessoais, levando a filha na escola. Ninguém entrou na questão se era um bom guarda, acredito que enfim, mas ele estava cometendo uma irregularidade. Aí nós postamos isso no Facebook da rádio, uma notícia. E apareceram comentários de todo gênero, inclusive de alguns falando, e daí? E daí, a vida do cara já é super difícil, entendeu? Deixa o cara trabalhar. Qual o problema de usar um veículo público para levar a filha na escola? Então, a gente vê que os valores estão um tanto invertidos, né, eu acho que existe, assim, muitas pessoas pensam, tem a corrupção pequenininha que não tem problema. Eu entendo que pode ter havido um exagero em relação a esse guarda, não sei. Eu estou falando né? corrupção... Mas o ato em si, né? Exatamente. É pequenininho, não tem problema, né? A corrupção grande são... cometidas apenas pelos políticos aí que nos representam. E não, né? Talvez eles se sintam à vontade para cometer atos de ilegalidade porque o povo pensa dessa forma, né? Tem as pequenas corrupções. Os pequenos delitos, não é? Os pequenos delitos. Então não tem problema, vamos tentar. Acho que ninguém vai ver, não é? Sempre houve uma confusão, né, histórica no Brasil entre o público e o privado, né? E isso também... mas aí são duas coisas que eu gostaria de enfatizar. Até para a gente não cair aqui também numa distorção. Quando a gente fala das pequenas corrupções do dia a dia, o cola na escola, né? Molha a mão do guarda, faz gatos, como vocês citaram... também só temos que tomar um cuidado de não achar que isso incide mais nas camadas mais populares da sociedade. De forma nenhuma. Quase nenhuma. para a gente não dizer, porque existe muito isso no imaginário social, de que o pobre, né, ele tem que dar o seu jeitinho. Então, o pobre, ele vai usurpar, o pobre vai cometer esses pequenos... delitos, né? E aí a gente também tem que lembrar um outro lado, que os pobres, né, são os melhores pagadores, né,
de impostos, são os melhores pagadores das prestações, dos seus carnês, dos seus financiamentos. E não esquecer de que a questão da concentração de renda no Brasil é um problema seríssimo. E também vem lá de trás, né? E que um país que concentra tanta renda, é muito complicado também você falar de uma qualidade ética, né? Assim, de uma maneira tão à vontade. É uma questão muito mais complexa do que parece. Agora, voltando um pouco à questão aí de como vocês colocaram, da educação, de que maneira a educação pode contribuir. Aí a gente levanta a pergunta, existe formalmente educação política nos currículos brasileiros? Né? Estão preocupados em que haja uma formação nas crianças, nos adolescentes, para que eles conheçam bem a função dos 3 poderes, para que eles conheçam a função de um prefeito, de um vereador, de um deputado, de um governador, senador e etc. Quando a gente vê agora a filosofia sendo retirada do ensino médio, né? E daqui a pouco a sociologia... Quando a gente vê uma proposta de ensino à distância. Exatamente. E daí também, vamos tirar arte, sociologia e música. Que tipo aquilo que ajuda o pensar, né? Que tipo de discernimento crítico? Que tipo de informação para além do Google? Né? Que tipo realmente de argumentação que essas gerações vão ter? Então, talvez seja um pouco hipócrita também a gente colocar tudo na conta da educação, mas, de fato, não investirmos numa educação crítica, numa educação libertadora e não doutrinária. Alguns vão poder dizer, não educação com partido, né? Isso é uma bobagem. É uma bobagem. Eu sou professora há quase 30 anos, né? E todo professor sabe que a primeira coisa é que você não impõe nada ao seu aluno. Né? Você colabora. Você ajuda ele a pensar, né? Ele a enfrentar a sociedade lá fora. Exatamente, caminhe pela vida. Eu, como mãe, eu digo o seguinte, que bom seria se meu filho encontrasse, ao longo da vida, professores que discutissem sobre tudo com ele. Sobre política, sobre... Enfim, sexo, sobre tudo. Né? Sobre tudo. E eu falo o seguinte... Eu agradeço porque eu acredito que ele tem encontrado essas pessoas por aí. Né? E eu acredito que muitos outros pais também devem acompanhar aí a vida educacional dos seus filhos, mas seria péssimo se meu filho fosse censurado de qualquer tipo de discussão. Seria péssimo. E que bom que, pelo menos isso aqui em Limeira não aconteceu, né, Nani? Seria no âmbito da rede municipal. O projeto Escola Sem Partido foi vetado em Limeira. Então, esse probleminha, Limeira né, conseguiu passar, graças a Deus, né Mara? Sim. E com uma atuação e um bom senso pela maioria dos vereadores de Limeira. A gente tem que fazer justiça a isso, né, aqui, e assinalar que eles tiveram coragem de cumprir realmente seu papel. E aí eu abro também uma outra observação, que, na verdade, são questões que eu acho que nós, brasileiros, temos que nos colocar. Até quando seremos uma democracia representativa? E quando, de fato, vamos passar para uma democracia participativa? Porque será que não é também um tanto cômodo eu delegar, né, tudo na mão de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um governador e simplesmente me esquecer, como se eu estivesse assinando um cheque em branco. Como se já tivesse feito a parte, ido lá, votado, pronto, já fiz minha... Gente, malemar, né? Porque tem gente que nem votar direito, nem pensa direito, exato, nem avalia direito. Eu acho que as pessoas talvez não se lembrem. Se você perguntar agora, para quem você votou para vereador? Talvez vereador é algo mais fácil, né? Tá aqui, né, próximo. Mas então agora as eleições para deputado federal, estadual e senador, que a última então foi há 4 anos. Será que você se lembra para qual senador você votou, né? Exato. Então assim, se a pessoa não se lembra, é um perigo, né? Você pode estar na hora assim, nossa, para quem foi? Mas você tem obrigação de lembrar, na minha opinião. E hoje nós temos alguns facilitadores, né? Existem vários aplicativos hoje
que você pode baixar no seu celular, por exemplo, e acompanhar o seu vereador, você pode acompanhar o seu deputado, né? Ou os vereadores, os deputados, não precisa você ficar preso somente ao que você votou. E você pode conhecer os projetos. E aí a gente entra na questão que nós estávamos discutindo anteriormente. Será que só acompanhar é suficiente? E aí entra a questão da educação política. Eu tenho que saber exatamente quais são as funções do vereador para que eu não cobre dele aquilo que não é... Que ele não tem competência. Exatamente, que não é da competência dele. Ou eu vou cobrar... Um exemplo bem grotesco, né? Vou cobrar do vereador que ele faça alguma coisa pela legislação trabalhista. Não ou pode. Previdenciária, algo do tipo. Não. Vereador, eu quero mais um hospital. Ele não consegue. Não consegue. Eu quero mais remédio, ele pode pedir. Mas ele pode cobrar o executivo. Exatamente, ele pode fazer frente, né? Exato. Intermediar, né? Exatamente. Mas, por exemplo, questão previdenciária, jamais. Trabalhista, jamais. Penal, jamais. E aí nós podemos passar até para um passo adiante. Se eu souber exatamente quais são as atribuições de um vereador e quais são as atribuições de um deputado estadual e federal, de um senador, eu já vou reconhecer, por exemplo, eu vou ter condições de reconhecer quando um vereador faz um projeto e esse projeto é inconstitucional, porque ele esbarra... Fere a Constituição, né? Fere a Constituição. Então, se eu sou uma pessoa informada, eu não vou cair em certos cantos da sereia, por exemplo. Em certas assim, promessas até, né? Sim, puxa vida, olha que bacana, né? O vereador fez isso, ou o deputado fez aquilo. Não, mas não é da alçada dele. É inconstitucional isso. Olha que bacana, né? O cidadão, ele ter esse conhecimento. Mas, para isso, a gente precisa de educação política. Nós precisamos realmente de educação de qualidade, crítica e livre. Renata, muitas participações no programa, né? Muita gente opinando. Tem gente que diz que quer participar, tem gente que já está falando que não aguenta mais política. Pois olha, dá um parâmetro gente, aí, Renata. Nós vamos ler algumas mensagens aqui, mas fica ligadinho. Nós já vamos conversar com o jornalista Milton Jung, que, aliás, eu sou muito fã. Eu vou dar uma tietada, vou quebrar um protocolo aqui, âncora da CBN, do Jornal da CBN. Quem ouve aí o rádio, as notícias, né? Logo de manhãzinha, das 6 às 10 da manhã, o Milton Jung apresenta o Jornal da CBN. Ele já está na linha, Gustavo? Muito bem, Nani. Milton Jung na linha conosco. Muito obrigada, Milton, por aceitar falar conosco aqui na estreia do Bastidores da Rádio Educadora de Limeira. E o Milton Jung, nós convidamos ele para participar, né, Nani, dessa discussão, porque ele é o idealizador do Adote um Vereador, que agora é uma rede. É uma rede Adote um Vereador. E que honra poder falar contigo, Milton. Boa noite. O prazer é todo meu. Boa noite para você, boa noite, Nani, boa noite, Renata, boa noite aos ouvintes da Rádio Educadora, boa noite a todos que estão em Limeira acompanhando a estreia desse programa. É um prazer poder participar da estreia do programa, poder participar desse momento que eu sei que é sempre importante para todos nós que somos profissionais do rádio, e estou aqui à disposição para falar, seja sobre o Adote o Vereador, seja sobre os demais temas aí que vocês gostariam de abordar. Pois é, Milton. Inclusive, recentemente você esteve aqui, não é, numa palestra. A gente entrevistou, falamos com o Milton. Fomos à Câmara Municipal. Simpatia, Milton Jung aqui na Câmara Municipal de Limeira para uma palestra, Milton. E você falou bastante da rede, né, Adote um Vereador. Muitas pessoas aqui não conhecem ou não sabem como fazer parte dessa rede Adote um Vereador. Como foi que começou esse projeto, Milton? Bom, a ideia é bem simples, bem mais simples do que possa parecer, mas fundamentalmente ela é inspirada na necessidade de que o cidadão tem que participar da vida política da sua cidade. E é na cidade que nós começamos essa participação. O projeto começou há 10 anos, estamos completando 10 anos, ou iremos completar 10 anos em novembro desse ano. Logo depois de uma eleição municipal, na época eu apresentava um programa local na Rádio CBN, o CBN São Paulo,
E 2 dias depois da eleição, nós tínhamos a nominata dos 55 vereadores eleitos na cidade de São Paulo. E me chamou a atenção o fato de, ao citar o nome desses vereadores, muitas pessoas passaram a nos escrever, muitos ouvintes começaram a reclamar, dizendo que, ou questionando quem tinha elegido aquelas pessoas, porque não eram os seus representantes, não eram os seus escolhidos. E eu lembrei imediatamente que eles eram os nossos representantes a partir daquele momento, porque eles foram o resultado do nosso trabalho nas urnas, do voto de cada um dos cidadãos paulistanos. E dali eu percebi o seguinte: se essa pessoa que vê essa nominata, acabou de sair de uma eleição, vê essa nominata e não se vê representada ali, o que essa pessoa vai fazer? Certamente essa pessoa vai se distanciar da política da sociedade. Aliás, foi isso que me fez fazer uma rápida análise, um estudo, para entender exatamente como era essa participação. E uma das coisas que eu percebi é que de cada 10 paulistanos, e esse número ele pode ser reproduzido para outras cidades também, mas de cada 10 paulistanos, 7 não conseguiram eleger o seu representante. Dentro desses 7 estão aqueles que votaram em branco, votaram nulo, não compareceram à eleição também. Ou seja, apenas 3 votaram num candidato e esse candidato se elegeu. Então vamos levar em consideração o fato de que muitos desses que votaram sequer sabem por que votaram naquele candidato. Votaram por uma indicação de amigo, etc. e tal. Mas vamos levar em consideração que de cada 10, 7 não têm um candidato eleito. O que esses 7 fazem? Voltam para casa e esperam mais 4 anos? Não. Esses 7 são convidados a participar do Adote um Vereador. O que significa? Escolha um vereador, um que foi eleito, e passe a acompanhar o trabalho deste vereador, de maneira crítica, no sentido de avaliar os projetos de lei que ele apresenta, o voto que ele dá no parlamento, as falas que ele acaba tendo, o pronunciamento dele, a participação na mídia, a abertura para ouvir o cidadão. Faça essa avaliação ao longo dos 4 anos, ou no período em que você tiver adotado aquele vereador. E a partir daí você começa a ter argumentos melhores para, na próxima eleição, saber se ele merece permanecer no parlamento ou se ele deve mudar. Mais do que isso, você também ganha experiência na prática política, porque começa a entender melhor qual é o trabalho do vereador. Essa foi a ideia que nos moveu no Adote um Vereador e que permanece até hoje. Milton, muito obrigada pela entrevista. Agora é Nani Camargo quem está falando. Já quero agradecer de antemão. Você topou falar com a gente rapidamente esse assunto tão importante. E a minha pergunta para você, nós estávamos conversando aqui no estúdio, né? Nós estamos com uma socióloga, a Mara, uma socióloga aqui de Limeira, e nós estávamos falando sobre essa questão do Fla-Flu que virou o país por conta de tudo que tem acontecido, desde a queda da Dilma, do impeachment, enfim, todos os escândalos de corrupção, Lava Jato e agora com a prisão do ex-presidente Lula. Como é que você avalia o ânimo das pessoas? Porque até a Renata Reis estava comentando essa questão do ódio nas redes sociais. E você é um jornalista totalmente inteirado com as redes sociais, você conversa com o seu público. E aí eu te pergunto, como que a gente pode lidar com isso? Está tão difícil hoje a gente achar uma postagem sóbria, sem um extremismo. E isso, será que não acaba afastando as pessoas da política e colocando todos os políticos na mesma vala? Bom, primeiro a gente tem que deixar claro que a responsabilidade não é da rede social. A responsabilidade é do comportamento humano. Somos nós que agimos dessa maneira. E acredito que isso esteja acontecendo porque somos imaturos ainda nesse relacionamento humano, que as redes sociais amplificaram. Porque antes, se havia uma intolerância, essa intolerância ela se resumia à comunidade em que você atuava, no grupo em que você estava. Hoje essa intolerância ganha novas dimensões. Por quê? Porque podemos globalizar nossas relações a partir das redes sociais. Mas o erro não é a rede social, porque ela também nos aproxima de outras pessoas e poderia nos aproximar de outros conceitos que serviriam de base para a gente fazer uma análise mais apropriada dos diferentes fatores, ter um olhar mais crítico sobre as diferentes questões. Portanto, o erro não é a rede social, é o comportamento humano. E, como disse, esse comportamento é imaturo ainda nesse momento. Mas eu sou um otimista, um eterno otimista em relação ao ser humano.
Nós já passamos por momentos muito críticos, nós já passamos por períodos de guerras muito intensas e que são e foram resultados da intolerância, e nós buscamos um ponto de equilíbrio. Nós buscamos o que a lógica aristotélica nos mostra ser o meio termo, e eu acredito que nós chegaremos nesse meio termo ao longo do tempo. Mas é um aprendizado difícil, crítico, com perdas muitas vezes irreparáveis, problemas de reputação, inclusive, mas acredito sim que a gente conseguirá encontrar ainda esse momento de equilíbrio. E uma demonstração de que esse meu otimismo não é tão assim fora da realidade é o fato de que nós estamos nesse programa aqui debatendo isso, e não só aqui, em vários outros lugares, em várias outras comunidades. Esse é um debate presente. Como conter esta questão da intolerância? E a melhor maneira de nós contermos a intolerância são aqueles que conseguem buscar o meio termo, aqueles que conseguem buscar a forma argumentada, se posicionarem em meio a esses intolerantes, se posicionarem de maneira argumentativa e não responderem à altura à intolerância. Porque no momento em que nós agirmos com a mesma arma, nós vamos para a falta de civilidade. E o que nós temos que buscar é exatamente esse ponto de equilíbrio. Mas nós precisamos ocupar esses espaços de debate e de discussão, a despeito da reação dos intolerantes. Porque o que o intolerante, o extremista quer? Ele quer que a gente desapareça, ele quer que a gente suma desse cenário e deixe o espaço aberto para a discussão deles com seus argumentos extremos. Se nós formos ponderados no equilíbrio da nossa fala e ocuparmos esse espaço, nós vamos conseguir mudar. Repito, a abertura desse espaço para nós discutirmos hoje na Rádio Educadora de Limeira esse tema é uma comprovação disso. E pode ter certeza, essa é uma discussão que está havendo em vários outros meios e em várias outras comunidades. Milton, as pessoas estão com o saco cheio mesmo, né, de política, mas, por outro lado, elas vivem cobrando mudanças. Não é? Como atrair o interesse dessas pessoas para o debate político, para uma Câmara de Vereadores? A Nani faz a cobertura, né, Nani, aqui das sessões ordinárias na Câmara de Limeira, e o que se vê é um vazio total, quando não tem nenhum assunto muito polêmico. O povo só vai para a Câmara se tem um assunto que é do interesse dele, se vai votar algo que envolve o bairro, ou se vai homenagear alguém. Tem nome de rua, lota a Câmara. Infelizmente, é assim que é, não é? E é verdade, né, Renata? Então, exatamente. Como atrair, assim, as pessoas para a discussão, para a participação ali no dia a dia da política? Porque o que nós vemos também, né, são muitas pessoas cansadas de trabalhar o dia todo, né? Muitas vezes fazem dupla jornada, estão cansadas, Imagina ligar a TV Assembleia. Exato, e a gente precisa reconhecer, né, que apesar disso tudo, nós temos um papel importantíssimo, né, enquanto cidadãos, de acompanhar os representantes políticos. Mas então, como atrair as pessoas, né, essas pessoas para o debate político, para a maior participação? Vamos pegar em partes aqui. Primeiro ponto que vocês disseram foi que há um vazio em boa parte das sessões que nós temos na Câmara de Vereadores, mas sim há uma participação quando o interesse direto do cidadão ocorre. Então, isso já é um ponto positivo, porque se há essa participação, nesse momento, isso é bom. Nesses instantes, isso é bom. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, e essa é uma crítica que a gente sempre tem em relação a alguns vereadores, porque tem vereador que se caracteriza por batizar ruas, dar nomes às ruas. E a gente muitas vezes, nós mesmos que acompanhamos, pensamos isso como um projeto menor, e sim, ele é um projeto menor diante de tantos outros temas importantes, mas ele não é um projeto desnecessário, porque para quem mora naquela rua, sabe o que significa a dignidade que é ter um nome na rua. Uma coisa é você morar na Rua 3, na Rua de Trás, ou na Casa 3 da Rua de Trás. Outra coisa é você morar na Rua Manuel da Silva. Isso faz diferença do ponto de vista da cidadania, inclusive. Então, veja que mesmo projetos que nós consideramos de baixo impacto e de menor importância, eles podem ter interesse, mexer com o interesse de um grupo, de uma pequena comunidade. O problema é o vereador que só trabalha pensando nisso e não olha para os grandes temas. A Câmara Municipal é uma casa muito grande,
para se apequenar, para pensar apenas nessa questão e não ampliar o seu debate, não aprofundar o seu debate em questões muito mais complexas e mais difíceis de serem resolvidas. Sobre a participação popular, não adianta. Nós não vamos fazer com que o cidadão vá até a Câmara Legislativa, até por esse segundo ponto que vocês mesmo identificaram. Boa parte das pessoas tem que resolver o seu problema do dia a dia. Tem que trabalhar, tem que dar aula, tem que dirigir, tem que servir, enfim, uma série de atividades que nós temos que realizar no nosso dia a dia. Então, como participar? Nós não precisamos participar politicamente dentro da Câmara Municipal. Nós podemos participar politicamente levantando as questões que interessam à cidade, levando essas questões pelos diferentes canais aos vereadores, mas também promovendo naquela pequena comunidade que você vive, que pode ser a sala de aula, que pode ser o clube social, a igreja onde você vai, ou pode ser o seu local de trabalho. Nestas comunidades que você reúne, você, a partir dos assuntos levantados, que são de interesse da cidade, promover esse debate. Você está agindo politicamente no meio social. Então não é o fato de ir ou não à Câmara que muda esse cenário, mas sim a postura que você tem diante dos assuntos. Agora, se você não buscar informação, se você não refletir sobre o que interessa à sua cidade e você achar que eu vou resolver o meu e o resto que se exploda, aí realmente nós temos um problema sério dentro de uma sociedade, seja em Limeira, seja em São Paulo, seja na sociedade sobre a qual nós estivermos nos referindo. Não é o fato de você estar dentro da Câmara Municipal que mudará isso, mas é a forma como você se comporta diante dos temas importantes da cidade. E, sim, pressionar o vereador, levar os temas da sua região, saber que ele é um agente político e seu representante e quais são as ferramentas que ele tem, ajuda na forma de você agir. Então, levante essas informações aí na sua cidade, aproveite trabalhos como o que você, Nani, o que você, Renata, estão realizando agora, essa cobertura que você tem no dia a dia. Essa informação é importante para o cidadão que está acompanhando você. Então, esse cidadão que está acompanhando, inclusive, mande as suas dúvidas para aí, porque você tem essa experiência do parlamento, do que acontece lá dentro do legislativo. E se esse cidadão conseguir agir dessa maneira, ele estará atuando também politicamente, estará mais bem informado. É um trabalho, sim, muito difícil, mas, enfim, necessário. Nós não precisamos estar presentes, de corpo presente, no Legislativo, mas nós precisamos nos interessar pelos assuntos que estão no Legislativo e, principalmente, provocar que o Legislativo debata aqueles temas que realmente interessam a cidade. Porque, como vocês disseram, quando o tema realmente interessa a pessoa, ele se faz presente no Parlamento. Pois é. Milton Jung, tem algum exemplo prático do Adote um Vereador para nós expormos aqui as pessoas que estão nos acompanhando? Olha, poder pegar vários exemplos aqui, vou pegar um mais próximo, até para identificar como o cidadão bem informado e mais bem relacionado consegue muitas vezes avanços incríveis. Nós tivemos um caso do Adote um Vereador, na verdade foram 2 casos, porque a mesma pessoa conseguiu 2 vezes isso, em que ele identificou um vereador da região em que ele atuava e decidiu adotar aquele vereador. Porque a ideia do adotar também tem isso. Você pode usar um critério que você bem entender para adotar alguém. Alguém que você gosta, alguém que você não gosta, alguém que represente um partido que você admira, alguém que está no partido que você não gosta, ou alguém que trabalhe com uma causa que você considera importante, ou seja, da região que você atua. O critério é você que escolhe. Esse cidadão aqui em São Paulo escolheu um vereador que era da região dele. Ele não o conhecia. Começou a fazer contatos através de e-mail, começou a ligar para o gabinete, reclamar de algumas coisas, perguntar outras tantas e dar sugestões. Em determinado momento, aquele vereador decidiu ouvir algumas dessas sugestões. De tanto que ele ligou, de tanto que ele procurou, resolveu ouvir algumas daquelas sugestões. A primeira oportunidade em que, e esse é um dos casos que eu quero contar para vocês, ele ouviu uma ideia. E essa ideia foi transformada num projeto de lei. Levado ao parlamento, esse projeto de lei se transformou em lei. Antes mesmo de se transformar em lei, dado o avanço desse processo, este vereador acabou ganhando um prêmio de boas práticas legislativas aqui na cidade de São Paulo. Projeto de lei que acabou sendo aprovado e depois foi sancionado pelo prefeito na cidade de São Paulo. Então vejam só como um cidadão, e a gente sabe como é difícil muitas vezes se aprovar um projeto de lei de iniciativa popular, por exemplo, precisa de uma quantidade muito grande de assinaturas, mas o fato desse cidadão ser ativo, desse cidadão ter procurado aquele vereador e também daquele vereador ter tido a sensibilidade de ouvir o cidadão,
nesta união, nesta ponte que foi construída, ele entendeu que aquela demanda tinha razão de ser, transformou em projeto de lei e convenceu seus pares dentro do parlamento de aprová-lo. Esse é um exemplo. No caso deste cidadão, curiosamente, ele teve 2 ideias que foram levadas ao parlamento e transformadas em projeto de lei. Mas é uma das formas de atuação do cidadão. Se você puder se unir com outras pessoas para fazer o acompanhamento da legislatura, principalmente nessas câmaras municipais, que tem um número menor de vereadores, isso já é um trabalho bastante interessante, porque o vereador se sentirá fiscalizado, monitorado, controlado, e vai pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude que possa ir no sentido contrário dos interesses da cidade, do interesse público. Milton, as nossas últimas perguntas, 2 que eu vou fazer rapidinho, porque a gente tem que liberar você. Como é que você viu a prisão do ex-presidente Lula? Concordou com a prisão dele? E também quero perguntar como é que você vê o voto em branco e o voto nulo? Então são 2 questões completamente diferentes. Da primeira questão, a lei se fez. O ex-presidente Lula foi julgado em primeira instância e foi julgado em segunda instância. Teve recursos no STJ e teve tentativas também de protelação no STF. Em nenhuma dessas instâncias ele foi vitorioso. Em nenhuma dessas instâncias ele obteve o que desejava. Em todas elas se confirmou a condenação, no caso uma condenação de pouco mais de 12 anos. E, condenado em segunda instância, o que diz a lei hoje é que o cidadão tem que ser preso. E foi o que aconteceu com o ex-presidente Lula, independentemente de quem tenha sido este representante, independentemente do trabalho, bom ou ruim, que ele tenha feito enquanto esteve na administração do país. Porque uma questão é a avaliação do trabalho que ele realizou enquanto presidente da República. A outra é atitudes consideradas ilegais que ele realizou enquanto presidente da República. O que a Justiça fez não foi julgar o governo dele, não foi julgar as ações sociais que foram realizadas, distribuição de renda, etc. e tal. O que a Justiça fez foi julgar um caso e, neste caso, a Justiça entendeu, nas diferentes instâncias, de que ele tinha responsabilidade e, por essa responsabilidade, está pagando agora. Então, essa é uma questão que nós temos muito clara. E quero crer que o que acontece com o ex-presidente Lula hoje vai ter o mesmo significado que aconteceu quando Marcelo Odebrecht foi preso. Porque quando Marcelo Odebrecht foi preso, o que sinalizou aos demais empresários brasileiros que agiam e agem de maneira irregular, o que sinalizou é: se o Marcelo Odebrecht foi preso, nós também podemos ser presos. E eu quero crer que a prisão do ex-presidente Lula agora, nessas condições, sinaliza a outros tantos gestores, independentemente de partido, que o que eles, se o ex-presidente Lula foi preso, qualquer outro pode ser preso. E o que a gente espera é que os outros realmente sejam presos e não haja mudanças constantes na legislação para beneficiar um ou outro, porque assim, caso isso aconteça, o que hoje é justiça pode se transformar em injustiça. Sobre a segunda questão, você perguntou sobre voto branco e nulo. São votos legítimos, são posicionamentos do cidadão. Quando ele é levado a votar, ele tem opções, ele tem alternativas, ele tem escolhas. Ele pode escolher um candidato do partido A, um candidato do partido B. Ele pode votar em branco e ele pode anular. Aliás, ele poderia até se ausentar daquela eleição, porque a punição para tal é ínfima. Mas, enfim, são escolhas que ele faz. O que é importante nesse processo é ele ter consciência do peso da escolha dele. Porque no momento em que eu não vou votar, em que eu anulo, ou que eu voto em branco, eu abro mão da minha escolha de um representante no parlamento e permito que outros façam essa escolha por mim. Depois de eleito, e ainda bem que existem as eleições, e ainda bem que alguém é eleito, porque a democracia depende dessa questão para funcionar. Depois de eleito, só nos resta, tendo votado em branco, tendo anulado ou não comparecido, adotar alguém no parlamento. Porque quem está lá vai nos representar, ou pelo menos vai votar leis que podem mudar a minha qualidade de vida, vai tomar decisões que podem mudar a minha qualidade de vida. Portanto, independentemente do que você fizer numa eleição, votando em branco,
se ausentando ou anulando, você é responsável pelo resultado que sai da urna. Milton Jung, jornalista, âncora do Jornal da CBN, criador da rede Adote um Vereador, muitíssimo obrigada por falar aqui conosco no Bastidores da Rádio Educadora de Limeira. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite para você. Nani e Renata, que o Bastidores seja um fórum de discussões sobre as questões que interessam ao cidadão de Limeira e um fortalecimento da política como um todo, porque aqueles que estão à frente da política e não estão fazendo o seu trabalho com a competência necessária, na realidade estão jogando contra a democracia e contra o cidadão. Portanto, é nosso papel como cidadão controlar o trabalho desses nossos representantes. Que vocês consigam aí nesse espaço que vocês estão abrindo agora na Rádio Educadora em Limeira, que vocês consigam transformar realmente esse espaço num fórum de debates para que a gente tenha equilíbrio na argumentação. Este é o nosso caminho, equilíbrio na argumentação para combater, inclusive, os extremismos que nós assistimos por aí, que vocês mesmos destacaram aqui nessa nossa conversa. Muito obrigado, um grande prazer ter conversado com vocês. Tenham todos uma boa noite, Limeira. Obrigada, Milton. Ótimo papo. Muito bom, hein? Mara, suas considerações sobre as opiniões do Milton Jung. Bom, eu não vou... acho que ele falou muita coisa realmente interessante, que a gente deve levar em consideração. Eu queria fazer 2 pontuações no papo de maneira geral. Por exemplo, quando falamos que as pessoas não frequentam as sessões das câmaras, não se interessa muito pelo que o seu vereador, de que maneira ele está agindo, ou seu deputado e etc. A gente tem que lembrar que isso tem muito a ver com a nossa visão de mundo. Aquilo que eu valorizo, aquilo que eu entendo como importante. Eu entendo o público como importante, eu entendo aquilo que é público, que é coletivo, que é importante. Eu vou dar um pequeno exemplo. O Pitágoras, que tinha uma escola, né, de filosofia, aliás, ele cunhou esse conceito, né, de filosofia, assim como matemática e tantos outros. Ele, nos Cantos de Ouro, ele diz a forma como ele escolhia os seus alunos, como ele admitia os seus alunos na sua escola, que era disputadíssima na época, né? Estamos falando de coisa de mais de 5.000 anos atrás. E ele dizia o seguinte, ele não escolhia a pessoa necessariamente pela capacidade cognitiva que ela tinha, ou seja, quão ela era inteligente ou não, mas ele escolhia pela capacidade moral dessa pessoa, ou seja, não a capacidade que ela tinha em adquirir conhecimento, mas o que ela faria com esse conhecimento. Se seria utilizado de uma maneira individualista ou se seria utilizado para o coletivo, para melhorar a vida das pessoas de um modo geral. Então, quando eu voto num representante político, eu estou pensando mais necessariamente nos meus interesses e nos interesses da minha família, ou eu estou pensando nos interesses coletivos da minha cidade, do meu estado. De que forma aquele representante pode ser importante para todas as pessoas. Exatamente. Então, não posso pensar nos meus interesses imediatos. Uma outra coisa também que eu gostaria de pontuar a gente está dizendo aqui sobre ódio destilado nas redes sociais, intolerâncias, estupidez, etc. Mas nós precisamos também pensar não só do lado das pessoas comuns, dos cidadãos comuns, dos pobres mortais, mas das autoridades que representam as instituições políticas mais importantes desse país. E eu vou dar 2 exemplos. O Exército e o Judiciário são poderes garantidores do Estado. Eles não são poderes de ativismo ideológico. Então, quando juízes abraçam o STF, isso é uma forma de ativismo judiciário que não cabe a essa instância. Quando um representante do Exército vem dizer do seu valor ideológico, se acontecer isso, acontecer aquilo, isso não é de competência do Exército. Ele é um poder garantidor do Estado. Eu tenho que acreditar que tanto o Judiciário quanto o Exército, eles estão isentos de valores. Eles vão cumprir o seu papel institucional. Então, quando a ministra do Supremo vem a público e diz para a sociedade brasileira ficar calma
e para garantir a sua brasilidade, isso não é função dela, isso é função do chefe de Estado, isso é função do presidente fazer. Então, nós também temos que ter essa responsabilidade, por quê? Porque nós podemos estar, enquanto autoridades, incitando equívocos e incitando ódios, ou seja, jogando gasolina nesse incêndio. Todos nós, cidadãos comuns e autoridades, temos que ter muita responsabilidade e muito bom senso nesse momento que, volto a dizer, é um momento extremamente delicado e que vai delinear os contornos do nosso país daqui para frente. Aliás, Mara, tem uma pergunta aqui, feita por um ouvinte, telespectador, por que não, né, Nani? Com certeza. Que eu vou fazer diretamente para você. Você vai responder essa pergunta. Eu vou achar aqui primeiro. Vamos ler as mensagens, Nani, da galera aqui? Olha só, você lê, Rê? Pode ser. Olha, a Simone Frasnelli, se eu não conseguir visualizar algum, você me interrompe aí, Nani. Olha, Simone Frasnelli, desejando boa noite a todos. O Paulo Gachê, boa noite também, Paulo. Danilo Rodrigues, o padre Danilo Rodrigues, acompanhando, desejando parabéns aqui, dizendo parabéns a nós. Jerônimo Vieira, boa noite. A Sandra Marabeck, nossa ouvinte, né, Nani? Boa noite, meninas. Sucesso sempre. O Cris Coquevita, que legal, Cris, desejando parabéns, dizendo: Mara é uma humanista, conhecedora profunda também da natureza humana. Sou mesmo. Cristiano. Antes de mais nada, sou uma humanista. Que bom. O Matheus Ribeiro, ele diz o seguinte: a melhor maneira que podemos fazer a diferença em ano eleitoral, creio eu, que seja votando. Apesar que encaro como uma utopia a ideia de que alguém se candidata a algum cargo público com algum interesse que não seja encher o próprio bolso. Resumidamente, eu não vejo esperança nenhuma. Boa sorte, meninas, e parabéns pelo programa. Eu acho que ele está sendo um pouquinho radical aí, né? Vocês concordam? Ele é da ala do saco cheio, né? Será? É compreensível até, né? Não acho que se justifique, mas é compreensível pelo momento que a gente está vivendo. Mas eu também, o Cris tem toda a razão, o Cris Coquevita, eu sou uma humanista. Eu defendo, antes de mais nada, a igualdade realmente de direitos, né? E de dignidade humana, que as pessoas possam ter essa dignidade humana. O comentário, né, desse rapaz que eu não lembro... Matheus Ribeiro. O Matheus Ribeiro, ele diz ainda, né? assim, no Brasil, ou se é bolchevique ou se é fascista. Eu acho que para a gente melhorar a qualidade, volto a dizer, dos representantes, nós temos que também melhorar a nossa participação. A qualidade da nossa participação. Nós não podemos delegar só a eles, né? Isso não pode, no dia da eleição, pegar um santinho no chão e escolher um número, né, gente? Pelo amor de Deus, aí né? É triste demais, né? Vamos ter responsabilidades, né? Aí a Rinalva Bertanha Silva: eu me informo sempre para poder votar corretamente. Muito bem, Rinalva, um abração. O Mário José Campos está parabenizando pelo novo programa. O Luiz Matos, Nani, desejando boa noite, boa sorte para nós. Abraço ao Luiz. Abração, Luiz. O Paulinho Silva também, boa noite, programa show. O Bruno Bortolã, conhece? Bruno, bebê, Bruno Bortolã. Bruno Bortolã também. O Márcio Burati, ótimo programa, desejo muito sucesso, um abraço, Márcio. O Rodrigo Ruivo Meira. Olha que pergunta legal dele. Não, mas Renata. acho que ainda não estou na... Bom, é aqui mesmo, Nani. Ele faz a seguinte colocação, Mara. Sabe a minha dúvida? Com essa briga toda com políticos discutindo prisão em segunda instância, etc., será que só uma intervenção militar pode resolver? Não! De forma alguma! De forma alguma. A gente ajudou, Mara. O Exército já tem aí a sua função, como eu disse Gustavo anteriormente. Né? Um abraço, viu, Rodrigo? Eu acho que é uma pergunta muito boa. Muito boa, muito atual. Sim. Né, Mara? Mas é a nossa opinião, minha opinião. Responde, Mara, você como socióloga. Bom, liberdades, né? Liberdade de expressão, liberdade política, liberdade de ir e vir. Gente, dá trabalho. Eu sei que dá preguiça de participar de tudo isso, não é? É mais fácil ir para balada, ficar no boteco, que é muito bacana também, ficar ali nas redes sociais.
Mas nós temos que ter compromisso político. Se a gente quer viver numa sociedade mais bacana para todos, nós temos que nos comprometer. E não podemos achar que a força bruta, que justamente a privação dessas liberdades, da gente estar levando esse papo aqui, inclusive, de estarmos conversando, expondo nossas ideias aqui nas câmaras, nas salas de aula, enfim, tudo isso se deve à democracia e ela tem que ser construída todos os dias, ela tem que ser legitimada e valorizada todos os dias. Não é na violência e nem na força bruta que nós vamos resolver os nossos problemas e ter uma sociedade melhor. Com certeza, não. E a realidade tem nos demonstrado isso, né? Todos os dias nós temos uma série de violências e atrocidades sendo cometidas aí. E nos demonstra que nós temos problemas sociais. E esses problemas sociais, eles precisam ser resolvidos, né? Através de uma atividade política mais humana, né? Mais coletiva, menos individualista. Mais mensagens, tem bastante mensagem aqui, Nani. Deixa eu falar aqui, contar pro pessoal. Ô, Bia, mandando um alô. Um beijo pro Bibi, coraçõezinhos para o Bia. Beijo, Biajone. Olha, eu me perdi aqui, viu, Nani? Mas olha, o Pablo também, o Pablo Augusto Biasotto. Um abração, Pablo. Ele sempre colabora conosco. Muito bom, sucesso. A Amanda Abreu Silva Amandinha, também, sempre nos ajuda. Também. Gosta da Amanda, Mara? Sim, muito! Como não? Muito! Mas como Quem não? gosta da Amanda, né? Ela, uma satisfação assistir um programa como este, conduzido por nós. Ela faz elogios aqui a nós. Muito obrigada, Amanda. Aliás, a Amanda pertence a um coletivo extremamente importante na cidade, Voto Mulher. Que é o Voto Mulher, que tem como objetivo principal aumentar aí o número de representantes mulheres na política. Representantes mulheres e qualificadas para tal função, né? Que a gente sinalize isso também. Eu vou aproveitar, porque eu prometi, tá? Mandar um beijo e um feliz aniversário para a Lívia Lazaneu, aniversário dela hoje. Parabéns! Parabéns, Lívia! Pequena grande menina, né? Exato. Eu falo que a Lívia é minha feminista preferida. Pois está cumprido, viu, Lívia? Um beijão, Mas aí, Lívia. nós vamos contar muito com essas A meninas Lívia vai participar aqui muito desse programa. ao longo desta temporada. A Amanda também, com certeza. O Rodrigo Ruivo Meira, Nani, ele ainda diz o seguinte, pergunta, qual o placar amanhã? Não no futebol. Na votação dos ministros, é que amanhã volta a ser discutida a questão da prisão em segunda instância, né? Ai, gente, É muita coisa, gente. Pra né, gente esse placar, também, é né? muita coisa. Olha, eu não vou chutar porque eu não faço a menor ideia do que pode acontecer amanhã. Eu até vi agora há pouco que o ministro Marco Aurélio, ele vai relatar 2 ADCs, que são ações declaratórias de constitucionalidade, que discutem de forma abstrata. Olha só como é complicado isso. A execução provisória da pena, a possibilidade de prisão antes de esgotados os recursos nos tribunais superiores. Enfim, gente, a execução da pena antes do trânsito em julgado, antes de acabar aí as chances de recurso, volta à pauta amanhã no STF. E vamos acompanhar, não é? É um troço difícil, né, Nani? Mas é preciso saber o que está acontecendo. Afinal de contas, nós temos um ex-presidente da República preso aí logo após uma decisão de segunda instância. Ainda não foram esgotadas as possibilidades de recurso. Enfim, tudo pode acontecer. Estaremos acompanhando. Pois é. A Maiara Telly diz o seguinte, os discursos de ódio eu oculto. Não é assim que se resolve. Concordo, Maiara. Boa, Maiara. Muito aí. bem. O Alexandre... Gente que não acrescenta, a gente tem que bloquear. Entendeu? Não entra na discussão. Isso não é democrático? Não. Na minha página do Facebook eu faço o que eu quero, exatamente. Não é? É isso aí. E volto... Vamos lá. Gente, e volto mais uma vez a essa tecla da questão do humanismo. A gente sempre diz uma coisa que às vezes choca as pessoas porque elas não param para pensar. Mas um ser humano nunca escravizou outro ser humano. Um ser humano nunca estuprou outro ser humano, né? Um ser humano nunca matou outro ser humano.
todas as vezes em que essas coisas foram feitas, as pessoas tinham perdido a sua humanidade. Elas foram transformadas em objeto, em coisas. Com coisas nós fazemos esse tipo de ação. Então, sejamos mais humanos, porque aí nós vamos nos ver nos outros. E perceber que os outros têm todo o direito de ter uma qualidade de vida digna, tanto quanto a minha. Então, se eu abrir espaço para o outro, eu não preciso ter tudo, eu posso ter um pouco menos para que o outro também tenha. Pode parecer utópico? Talvez seja. Mas a gente tem que buscar isso mas todos a os utopia dias, né? é o que nos faz caminhar, como já disse o Galeano. Não é? Pois é. O Alexandro Jesus Passos diz: não acredito mais em ninguém, desde que conheço política nunca mudou, sempre a mesma ladainha. É o que pensa muita gente, infelizmente. E não dá para criticá-lo. Não, claro que não. O Egberto Reinaldo Guaracho Leonardo, ele disse: historicamente as leis feitas pelo nosso legislativo de plantão existissem para fiscalizar os abusos do governo de plantão contra a sociedade historicamente pagadora de impostos, o PT não teria sido parido. Vivemos em uma sociedade democrática, politicamente comunista, economicamente. Há muitos casamentos e acasalamentos entre os elementos dos três poderes. Enfim, ele diz, são famílias se protegendo do que elas chamam de gente miúda. A Cláudia Volpato, pelo menos algo de bom, porque do resto está um caos. Eu não sei em qual momento ela pode... A Cláudia... eu acredito que sobre o programa, adote um vereador. Ela está sempre participando e muito ligada. E ela diz exatamente, mobilização do povo dá trabalho, né? Dá trabalho, dá. Muito. Bom, também tem a Iracema Ribeiro, Gilmares Paulonce, a Neuza Ramos, a Maria Rocha, o Jerônimo Vieira, mais segurança nas ruas que sumiu tudo... o Elcio Silva também participando aqui conosco. Bom, depois a gente volta a falar mais participações aqui. O pessoal está participando bastante, isso é muito bacana. E Nani, vamos falar ainda da Marribo, né? Com certeza. A gente vai para o intervalo comercial e na volta, né? Muita gente já conhece, mas... Para quem não conhece, uma bela história de uma cidade, Ribeirão Bonito, que foi passada a limpo, né? Uma cidade que foi vítima da corrupção. E aí a sociedade civil se uniu, uma sociedade apartidária, né? Pessoas interessadas realmente em salvar a cidade do lamaçal também, que estava envolvida. E a gente vai contar essa história, então, depois do intervalo. É rapidinho, você não sai daí, que na volta tem mais bastidores para você. Estamos apresentando Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Muito mais que rádio. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Educadora. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê.
Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito mais que rádio. Educadora. Voltamos a apresentar Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Estamos de volta, 9h10 com Bastidores, com Nani Camargo, comigo e com Renata Reis, a nova fase. Oi! A nova temporada da Rádio Educadora, né? O 2.1. Fica para depois das eleições e agora até outubro a gente vai falar muito sobre esse assunto. Nani, olha, enquanto o Gustavo está em contato com o representante lá da ONG Amarribo para falar conosco, vamos contar como vai ser o programa da semana que vem? Boa. Vamos lá? Então conta aí, Rê, quem é que vem? Olha, está quem é que vai sentar onde a Mara está sentada? Está confirmado, não adianta dar para trás. Já vamos falar no ar, porque daí se ele der pra trás, a gente já falou no ar. Não, mas ele não vai dar pra trás. Não, aceitou ser sabatinado por nós, por mim, Renata, por Nani Camargo, o ex-prefeito Silvio Félix da Silva, que teve um mandato cassado em 2012. Nós falamos, olha, Silvio, nós vamos perguntar sobre tudo. Aceita? Aceito. Então ele vem aqui no estúdio da Rádio Educadora de Limeira, na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Silvio Félix diz que está disposto a falar conosco, a responder sobre todas as nossas perguntas. E nós temos algumas perguntas, não é, Nani? E só lembrando que a cassação foi em fevereiro... Fevereiro de 2012. 2012. E vai ser a primeira vez que o Silvio Félix vai falar falará abertamente, né? A Rádio Educadora, né? Que ele vai sentar nesses estúdios, né? Estará aqui ao vivo, respondendo a perguntas e, gente, não vai ter papas na língua, não. E a gente só vai avisando. A gente não vai tomar chá da tarde com o Silvio Félix. Chá da tarde não, vai. Cervejinha da noite, a cervejinha de terça. Mas é claro Silvio que Félix não vai rolar. Não é nossa função fazer qualquer tipo de ofensa. Mas ele terá toda a oportunidade de esclarecer aquilo que ele quiser. Mas temos muitas perguntas a fazer. Com certeza. E vamos falar de assuntos relativos à cidade também. Então, na próxima terça-feira, nos Bastidores, a presença, então, do ex-prefeito Silvio Félix. E agora vamos falar da Amarribo. Olha só, gente, a Amarribo é uma ONG criada em Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito é uma cidade pequenininha, localizada na região central do interior de São Paulo. Fica a 32 quilômetros do marco, né, que determina o centro geográfico do estado com a capital. Olha só, tem uma área de 472 quilômetros quadrados e uma população, olha que pequenininha, 12.075 habitantes, de acordo com o que grandeza da iniciativa de um grupo, grandeza, né? Que pequena, grande cidade também. Vamos conversar agora com o Sérgio Ronco, ele é conselheiro da Amarribo. Sérgio, muito obrigada pela participação no programa e gostaria que você explicasse como surgiu a Amarribo, né? E qual é a missão desta ONG no combate à corrupção? Boa tarde, Sérgio. Boa noite. Opa! Boa noite. Boa noite a todos. Olha, a Amarribo, na realidade, ela foi fundada em 1999 com o propósito de alavancar projetos para a cidade. Na realidade, é um grupo de pessoas, cada qual na sua profissão, que saíram da cidade, deixaram a cidade e resolveram fazer algo pela cidade. Então, era um grupo de pessoas que viu por bem ajudar Ribeirão Bonito. E um primeiro projeto, quando estava em andamento, que era reformar o ponto turístico mais importante da cidade, né? Chegou até nós que o prefeito da época estaria desviando recursos públicos. E, num determinado momento, nós paramos para analisar essas denúncias. E realmente o prefeito estava desviando recursos públicos da prefeitura. E nós pusemos, a partir de então, no nosso estatuto, que a gente poderia fiscalizar o executivo e o legislativo. E nós fiscalizamos, à época, no ano de 2000,
esse prefeito, e o prefeito, pasmem vocês, ele desviava, até onde nós pudemos investigar, 20% dos recursos que vinham para a cidade. Pra você ter uma ideia, na época, os recursos mensais 20% era em torno do caixa, 20% do caixa geral ou de determinada área? Não, dos recursos gerais. Na época, os recursos eram em torno de 600 mil por mês. Ele chegava a desviar 120 mil reais por mês. 20% dos recursos que vinham por mês, ele desviava e colocava no bolso dele. E o que a Marribo fez? A Marribo foi um instrumento, né, para mostrar para a população que aquele prefeito era corrupto, né? E daí a população ficou sabendo de detalhes, como que o prefeito fazia, qual que eram as falcatruas que ele fazia, era desvio de nota, por intermédio de notas fiscais, né? Para vocês terem uma ideia, as creches da cidade, na nota fiscal tinha de tudo, tinha carne de primeira, tinha queijo, tinha refrigerante, tinha suco, só que tudo isso não chegava à mesa das crianças. Era só uma forma para que o prefeito pudesse desviar recursos e colocar no bolso dele. Ou seja, estava na nota fiscal, mas nada disso era entregue. Nada disso era entregue, absolutamente nada disso era entregue. Né? Então, a população avisada disso, né, começou a se mobilizar, a pressionar a Câmara, né? Na época eram 13 vereadores, né? Apenas 2 eram contra o prefeito, apenas 2. Com a pressão popular, ele foi cassado por unanimidade dos votos dos 13 vereadores. Então, o que eu digo, a Marribo, ela foi apenas um instrumento para mostrar para a população que o prefeito era corrupto, que o prefeito era um ladrão. E com isso, a Câmara se voltou, acabou formando uma comissão especial de investigação, depois uma comissão processante e cassou o prefeito por unanimidade dos 13 votos dos vereadores. Ô Sérgio, eu estava lendo sobre a história da Marribo, a Marribo já conhecia, né? O que vocês fizeram na cidade foi fantástico. Mas um dado me chamou a atenção. É uma cidade pequenininha, como eu citei, 12 mil habitantes. E o que começou a despertar na população uma indignação é que o prefeito tinha uma vida simples, humilde. E de repente... Cara, enricou. Carrão, né? É isso, Sérgio? Eu vou dar um detalhe para vocês. Antes dele assumir a prefeitura, para você ter uma ideia, na casa dele, a luz elétrica havia sido cortada por falta de pagamento. O que ele fazia? Ele puxava um fio no vizinho e se utilizava da energia elétrica do vizinho, porque ele não pagava a luz elétrica. Meu Deus. Quando ele entrou na prefeitura... Também da corrupção começava pelo gato ali, né? Esse é o verdadeiro gato, é o famoso gato. Quando ele entrou na prefeitura, logo no primeiro ano, ele começou a aparecer com um lancha, um iate pequeno. Começou a comprar terras na área rural. O filho começou a andar de motocicleta moderna. Ou seja, aqueles sinais exteriores de riqueza já começaram a aparecer na cidade. Isso foi um indicativo de que algo estava errado, né? Sem a menor dúvida. E daí, a partir daí, ele foi cassado, né? Você estava falando que você disse que ele foi cassado. E depois, como é que foi? Como foi a continuidade da ONG na cidade? Não, veja, não parou por aí. Não parou por aí? Não parou. Não, no caso dele, sim, né? Mas depois um outro prefeito assumiu a prefeitura e começou também a fazer coisas erradas, tá? Não ao nível desse primeiro cassado, mas também começou a fazer coisas erradas. O que aconteceu? Foi cassado também, né? A Marribo, mais uma vez, liberou essa história toda na cidade de um segundo prefeito que estava fazendo coisas erradas. A população já politizada, já entendendo
como que a coisa se dava dentro da prefeitura, acabou cassando o segundo prefeito. Depois disso, a população, com o apoio da população, né, foi cassado um presidente da Câmara e mais 4 vereadores. Isso tudo dentro de Ribeirão Bonito. O Sérgio, e qual é a dica que você dá então? Tem uma cartilha, estou aqui no site da Amarribo, tem um livro muito importante, aliás, eu tenho esse livro em casa também, Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil, é a história da ONG, essa revolução que foi feita na cidade de Ribeirão Bonito, mas você como conselheiro da Amarribo, qual é a dica que você dá para que o cidadão se interesse por política e fiscalize seus representantes? Na realidade, quando você fala da cartilha, a cartilha para nós foi uma ideia de editar essa cartilha porque, como teve repercussão nacional, todo mundo começou a nos questionar, a ligar para a gente. Escuta, como é que vocês fizeram para caçar 2 prefeitos corruptos, um presidente de Câmara, 4 vereadores e tal? E a nossa estrutura era pequena. Então, essa foi uma forma de a gente ajudar as demais cidades que estavam com problemas, editando uma cartilha, e nós já distribuímos mais de 120 mil cartilhas, né, para que outras cidades também possam ter o conhecimento do que aconteceu em Ribeirão Bonito e também as dicas de como a grande maioria dos prefeitos corruptos agem. Então, tudo isso está na cartilha. Né? E depois foi criada a Rede Amarribo. Hoje a Rede Amarribo tem mais de 200 ONGs, cada qual na sua cidade, né? A Amarribo não sai daqui para caçar prefeito corrupto em outra cidade. Cada cidade, ela auxilia, ela dá as dicas, dá a informação de como fundar uma ONG e com esses propósitos. Então hoje existe a Rede Amarribo com mais de 200 ONGs que trabalham com os mesmos propósitos, combater a corrupção cada qual na sua cidade. Agora, você me pergunta o que o cidadão tem que fazer. O cidadão tem que ficar atento. Hoje, na época, não existia, não tinha o acesso à informação. Né? Tudo a gente tinha que peticionar, entrar no judiciário, pedindo para que o juiz pudesse ver as contas da prefeitura. Hoje existe o acesso à informação. O cidadão tem o direito de pedir o que ele quer. Ele acha que uma licitação não foi feita de acordo, ele tem o direito de saber como que aquela licitação foi feita. É um direito do cidadão hoje. O cidadão tem que acompanhar, tem que ver as contas da prefeitura. Hoje, em Ribeirão Bonito, todos os pagamentos estão no site da prefeitura. Né? Então, o prefeito fez um pagamento para um determinado fornecedor, está lá. Está lá quem é o fornecedor, qual é o CGC, enfim. Isso tudo, hoje, a população acompanha tudo o que acontece no Executivo. Muito bem, Sérgio. Para a gente encerrar, então foram 2 prefeitos cassados e 4 vereadores? 2 prefeitos, 1 presidente de Câmara e 4 vereadores. Que limpeza, hein? Que limpeza, né, Renata? Muito bem, a história da Amarribo é uma referência nacional, né, Nani? É exemplar a iniciativa dessas pessoas que continuam aí até hoje no combate à corrupção e ajudando tantas outras que nas suas respectivas cidades também querem fazer o mesmo, não é? Então, aqui em Limeira também, né? O pessoal pode se mobilizar também. Pode ter a sua Amarribo aqui também, exatamente. Né? Eu gostaria só de frisar, mais uma vez, que a ONG ela foi um instrumento. Se a população não abraçar a causa, nada acontece. Né? Porque a população que tem que pressionar os vereadores, participar das sessões de Câmara, ver o que está acontecendo, quais são as discussões no Legislativo, quais são os vereadores que estão comprometidos realmente com a coisa em ordem, né? Aqueles que realmente fiscalizam o Executivo, porque o principal papel do vereador é fiscalizar o Executivo. Será que todos os vereadores fazem isso, fiscalizam o Executivo? Então a população tem que estar realmente acompanhando tudo isso. Muito bem, conversamos com o Sérgio Ronco, ele é conselheiro da ONG Amarribo de Ribeirão Bonito. Sérgio, muito obrigada pela entrevista e ótima noite para você. Eu que agradeço. Um abraço a todos.
9h24, nosso programa está indo para o fim, né, Renata? Mas ainda dá um tempinho da Mara dar uma palhinha pra gente, A Mara né? esteve à frente da escola legislativa que foi implantada aqui na Câmara Municipal de Limeira, foi não é, Mara? na Era Ronei, na presidência? Foi em 2013 Foi, que começou, não foi, Mara? Eu fiquei de 2013 a 2016. Então, a primeira gestão foi do Ronei Martins e a segunda do pastor Newton. Então, a primeira foi de implantação e a segunda de consolidação. Nós, inclusive, né, no primeiro momento ali da Escola Legislativa Paulo Freire, nós trouxemos o pessoal da Amarribo aqui, fizemos uma discussão, foi muito bacana, o plenário estava cheio, fizemos a distribuição, né, juntamente das cartilhas. Com a Amarribo das cartilhas, e foi um debate, as pessoas tiraram suas dúvidas. É uma ONG extremamente importante, um exemplo extremamente importante, e aproveito aqui para enfatizar a importância do papel das escolas legislativas, né? Elas têm duas funções principais: a qualificação do corpo interno, para que os funcionários possam atender melhor a população, mas, sobretudo, a educação política, né? Estabelecendo parcerias com escolas, com universidades, mas levando as pessoas para dentro da Câmara. Eu me lembro que quando estava lá como diretora da Escola Legislativa, a gente fazia trabalhos, né? Nós fizemos uma cartilha chamada Por Dentro da Câmara e nós íamos até as escolas e muitas crianças e adolescentes não sabiam que o acesso à Câmara é livre a qualquer cidadão. A casa do povo, gente. Entrada franca. Não paga nada. E aí, só também pontuar que outra forma importante de participação são os conselhos municipais, né? A sociedade civil pode participar e deve participar do Conselho da Saúde, da Educação, da Cultura, enfim, dos conselhos e saber ali quais são as resoluções, como é que o orçamento está sendo utilizado nessas áreas, quais são os projetos e dar ali as suas opiniões. E como ele acabou de dizer, gente, consultem os portais de transparência. Hoje é muito fácil, né, Renata? Você ter acesso a uma licitação. Pode ser que quanto gastou com a merenda. Pode ser que as pessoas tenham um pouco de dificuldade no início ao acessar essa ferramenta, ao acessar o portal. Não é tão simples, mas também não é tão difícil. É só acessar. Entra no site, no portal de algum órgão público, acessa lá o portal da transparência e começa a fuçar. Fuça, gente, né? Você vai encontrar um monte de informação, contrato, gasto com o veículo, uma série de coisas. Nós vamos qualquer hora, né, Nani, fazer um programa aí bem didático para mostrar para as pessoas como elas podem acessar esses canais e fazer aí uma rigorosa fiscalização de dentro de casa. É muito fácil. Renata, a gente tem uma mensagem pelo WhatsApp de um ouvinte. Vamos acompanhar. Boa noite, Nani. Boa noite, Renata. Aqui é o Matheus Pinarelli. Saiba que eu sou fã de vocês. Gosto muito de vocês, do trabalho de vocês. E estamos aí curtindo o programa junto com vocês. Um abraço, boa noite. E parabéns pelo programa. Muito interessante, viu? Que seja sucesso como todos os outros. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Legal, né, Muito Rê? legal. Obrigada, Matheus. Ele sempre acompanha, né, Nani? Sempre Toda acompanhando a gente. Muito obrigada, viu, Matheus? Por estar com a gente. Por estar conosco e também, só para concluir rapidamente o que a Mara estava dizendo sobre os conselhos, né? Eu não sei, eu tenho a impressão de que os conselhos também devem se fazer mais presentes também em divulgações, sei lá, por meio de sites, da própria imprensa, não sei, jornal oficial, porque é difícil, né, Nani? Eu acho que os conselhos também... É porque os conselhos são divididos, né, Mara? A gente está com 1 minutinho só para acabar o programa, mas que tem muita gente também ligada à prefeitura, que também faz parte da composição dos conselhos. Tem a composição, né? claro. Mas obviamente. tem a sociedade civil ali, Sim, né? mas tem a sociedade civil e essas informações, elas podem ser obtidas no próprio site, né,
da prefeitura quando acontecem as reuniões. Mas então talvez a própria prefeitura deva fazer uma maior divulgação do trabalho Aquela desses lei dos conselhos não vai para frente, é uma lei do Bruno Bortolã, nessa legislatura também, o vereador Wagner, enfim, vários vereadores tentaram implantar essa lei, que é o site da prefeitura deveria constar tudo, data da reunião, pauta, enfim, e a lei não vai para frente, a lei só está no papel, Renata. Aí, tá vendo? Mas eles costumam fazer uma divulgação, por exemplo, nos jornais da cidade, de quando você vai ter as reuniões e tal. As pessoas costumam colocar no site, nas redes sociais. Vamos ficar ligados, sim, porque é importante volto a dizer, é importante a participação nos conselhos. Nos aproxima, né? Aproxima a sociedade civil de todas as decisões aí do poder público nas suas mais variadas secretarias. Eu acho que isso é bem importante, dá um trabalhinho, mas é bem importante. Mara Jaqueline de Oliveira, estamos indo embora, suas considerações finais e já agradecendo sua presença. Agradecendo foi muito e já bom. Falando, volta, viu? Vamos chamar de novo. Eu é que agradeço a oportunidade aqui de participar. Acho extremamente importante mesmo, de verdade, esse programa, esse papel aqui que vocês estão desempenhando. As minhas considerações finais gente, vamos ter mais educação política nesse país, educação crítica, com discernimento crítico. Vamos nos colocar um pouco no lugar do outro, mas, sobretudo, vamos pensar no coletivo. Não são só os meus interesses individuais que farão a sociedade ser melhor, são os interesses coletivos. Todas as pessoas precisam estar realmente representadas dentro da sociedade. Todas as pessoas precisam estar incluídas na sociedade de maneira igualitária. Se nós não chegarmos a esse ideal que seria maravilhoso, de todos estarem no mesmo patamar de igualdade, mas que pelo menos as pessoas tenham o mesmo patamar de dignidade, né? Sem nenhum tipo de exceção, seja religiosa, étnica, de gênero, não, que todas as pessoas realmente estejam incluídas e se sintam cidadãos, se sintam respeitados, né? Eu acho que é isso que a gente deve ter em mente. Mais do que A, B, né, ou Flu, nós devemos ter em mente uma vida melhor para todos os seres humanos, né? Independente de cor, independente de credo, independente de gênero. Muito bem. Obrigada, Mara. Obrigada, Mara. E terça que vem, Silvio Félix da sabatinado Silva aqui nesse estúdio. Muito obrigada por sua audiência. Esse foi o programa Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Ele está no Facebook da Educadora, no Facebook da página, no meu Facebook, no Facebook da Renata. Se você quiser assistir mais tarde, estaremos lá. E as suas sugestões também são sempre bem-vindas. Muito obrigada por sua audiência. 9h32. Estamos indo embora e até terça que vem. Tchau, gente. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis.